O religioso o ouviu com calma, e fez-lhe ver que sabia de um laço e até participara das festas. Com muito tato, tratou de acalmar o mancebo, animando-o a seguir sua vida, sem pensar em bobagens, já que nada havia que pudesse ser feito a respeito do ocorrido. As famílias da região norte são abastadas e orgulhosas. O casamento, pelo que me foi dado saber, estava atrelado a dívidas do pai da noiva, para com o rapaz, que perdoou tudo, desde que ela o aceitasse por marido. Eu não deveria estar ali referir o que fiquei sabendo, porque temo que isso lhe acenda no coração falsas esperanças. Você deve se conformar e seguir sua vida. Haverá outras jovens tão ou mais belas e virtuosas do que a jovem Lola. Você precisa esquecer tudo o que houve, se quiser ser feliz. O sacerdote ainda argumentou com ele, fazendo perceber que nem tudo na vida acontece como a gente programa ou quer, que há um poder maior que nos dirige e que, se a ausência de Constantino havia provocado uma mudança radical nos planos dele e de sua ex-noiva, é porque teria havido uma intervenção divina. Apesar das ponderações do religioso e dos argumentos cheios de ponderação e racionalidade, Constantino não se deu por convencido. Seguiria os noivos e não descansaria enquanto não pudesse falar a sós com Lola, e saber dela exatamente o que sentia por ele e por que havia concordado com aquele casamento, ao invés de esperar por ele, ao invés de buscar sua intervenção. Capítulo 7. Tragédia à vista. Os dias foram se seguindo e, apesar do carinho de Tariq para com sua esposa, ela fugia ao seu contato, mergulhando num mutismo desconcertante. Ele se desvelava em atenções, para que a viagem fosse agradável, e para que as paradas obrigatórias pudessem propiciar-lhes o melhor em conforto e descanso, mas a esposa estava abatida e distante, parecia mergulhar mais e mais em ideias nocivas, fechando-se num silêncio constrangedor. O jovem casal era seguido de perto por Constantino e seus servos, que estavam preocupados com o desassossego que se apoderara dele, sem nada poder fazer. Ele os seguia, mas parecia não querer estar no mesmo local em que eles estavam, ficando sempre um pouco atrás de sua caravana. Estava ferido, enraivecido e desesperado, mas nem ele mesmo sabia exatamente o que pretendia, só sentia que precisava ver Lola, estar com ela, ouvir de seus lábios que não o amava mais. Somente assim aceitaria aquela união que considerava vergonhosa e mercenária. Lola se vendera, sem reagir, ou a família a obrigara a extimar-se. Ele só queria que ela explicasse isto a ele, e, mesmo ao custo da própria vida, não desistiria de seu intento. Aquilo era o móvel de sua perseguição obsessiva e sem tréguas. Sem saber disto, o jovem casal seguia a viagem, sem conseguir um entendimento entre eles. Lola só pensava em dar cabo da vida, mas imaginou em fazer isso tão logo chegassem ao seu destino, a casa onde iria morar juntos, e viver em união. Em nenhum momento pensou em entregar-se ao esposo, em formar com ele uma família. Quando ela morresse, Constantino saberia que ela se conservara fiel a ele, apesar de jamais lhe perdoar a ausência, que, segundo pensava, selara seu destino. A resolução das pessoas envolvidas naquela trama anunciava uma tragédia de contornos cada vez mais tenebrosos. O ex-noivo, roído pela dor e pelo desespero, querendo fazer uma cobrança pessoal, a noiva, desalentada, meditando qual a melhor forma de encontrar a morte, e o noivo infeliz, desalentado, sem saber exatamente o que fazer, para recuperar sua segurança e conquistar o coração da mulher amada. Casara-se, era verdade, conseguir atingir a concretização de seu sonho, mas era como se uma barreira intransponível existisse entre eles. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por mais fizesse, a fim de tornar a viagem mais amena e agradável, a esposa sonhada parecia não perceber sua dor e seu amor. O que ela pensava conseguir com aquela atitude? Parecia sentir por ele desprezo, aversão, ódio mesmo.
Por mais que tivesse amado o antigo noivo, não podia ignorar que estava ligada a ele, para sempre, que lhe devia, ao menos respeito e consideração, que ele tinha todo o direito a coabitar com ela, e concretizar aquela união. Afinal era isto que se esperava de uma esposa, por quem ele lutara ferrenhamente, por quem ele demonstrava estar disposto aos maiores sacrifícios, em demonstrações de afetividade, amor infinito, dedicação total. Numa das estalagens de pouso, ele a procurou com a voz tomada por emoção e carinho. O que pretende agindo deste modo? Quer me matar de desgosto? Será possível que não mereça da senhora o mínimo de consideração e de respeito? Por quanto tempo pretende me castigar e humilhar, apesar de eu não me cansar de demonstrar-lhe o quanto representa para mim, e como desejo vê-la feliz? O que é preciso fazer, para conquistá-la? Lola pensou em responder com toda a mágoa represada dentro de si mesma, dizer-lhe que desprezava a maneira como ele conseguira executar o laço entre ambos, mas algo, naquela demonstração de humildade e carinho, a tocou por dentro, apesar da determinação e desalento em que se via. Ele saberia logo que ela preferia morrer a entregar-lhe a menor parcela de atenção e carinho. Tariq tentou tocá-la, a fim de beijar-lhe os lábios, mas ela entrou a chorar tão sentidamente, que ele desabou diante dela, acreditando sua atitude ao amor que ainda sentia pelo seu ex-noivo, que ele não conseguia superar, por mais fizesse. Com isto, retirou-se dos aposentos que lhe haviam sido reservados e saiu pela noite, infeliz e entristecido. A conquista do amor de Lola estava sendo para ele muito mais difícil do que julgara a princípio. Porque ela agia daquele modo. Não percebia como feria seus brios de homem, como o machucava por dentro. Porque não se deixava amar, pelo menos. Porque não permitia que ele a tocasse, que a beijasse, que lhe demonstrasse carinho, amor e tudo o que desejava lhe dar. Ele não era alguém desprezível, grosseiro, sem caráter. Agira pressionando sua família, porque percebia que ela não aceitaria sua corte, com naturalidade. Ao saber do antigo noivo enchera-se de ciúmes, de zelos, de cuidados. Mas o noivo, mesmo sendo chamado, pelo que lhe foi dado saber, não viera em socorro dela. Então por que aquela atitude de rejeição a ele? Caminhou pela noite, sentindo-se o menos amado dos homens da face da terra. Começava a perder a esperança de conquistar Lola, como desejava. Retornou aos seus aposentos, após acalmar-se com o ar da noite, e a beleza das estrelas no firmamento. Sentia-se pequeno diante de tanta beleza da natureza. Será que o Criador de tudo se importava com seu sofrimento, com sua desdita? Chegava quase a se arrepender de sua insistente e vitoriosa decisão com relação àquele casamento. Retornou aos aposentos e trocou de roupa, procurando o leito. Percebeu que Lola estava acordada e que se encolhia do outro lado da cama, como se temesse que ele a procurasse. Voltou-se no escuro do quarto e falou mansamente. Não se preocupe, minha senhora. Prometo que jamais a tocarei, enquanto fugir a qualquer contato comigo. Jamais será forçada a me amar, a ser minha, embora isto fosse a obrigação de uma esposa. Lola sentiu-se aliviada com as promessas dele. Afinal, daria cabo de sua vida tão logo chegassem ao seu destino. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Enfim em Andaluzia. Quando a carruagem atravessou a ponte que cortava o rio Guadalquivir, Lola suspirou fundo. Naquela mesma noite, pretendia terminar de vez com sua existência, demonstrando a todos seu desagrado, fugindo aos compromissos assumidos com o esposo, diante de sua religião, e provando a Constantino que não o esquecera, que ainda o amava. A cidade, cheia de casas claras e belas,
se desvendou diante de seu olhar distraído, com seu cenário encantador e secular. Lola estava cega a tudo e a todos. O belo palacete, tudo engalanado com flores e bandeirolas coloridas, com seus servos sorridentes e gentis, mal podiam entender sua indiferença, seus modos arredios, a pressa em adentrar os cômodos e fugir ao contato com as pessoas. A senhora está cansada e indisposta com a viagem. Falou o nobre mouro, dispensando todos aqueles que os cercavam com tanta afabilidade, inclusive seus familiares. Nos veremos mais à noite, após um descanso, na festa preparada para ela. Lola entendeu, mas não se deixou tocar, nem pela beleza do edifício engalanado que os recebia, nem pelos familiares e servos que os obsequiavam com sua atenção. Nada parecia impressioná-la, nada parecia sensibilizar sua figura esbelta e pálida. Foi levada aos seus aposentos e sua bagagem com ela, e servas prestimosas se dispuseram a guardar suas roupas e pertences e propiciar-lhe um agradável banho. Ela deixou-se conduzir, procurando não ser ríspida com ninguém. Afinal, ninguém tinha culpa da forma como se sentia. Logo tudo estaria terminado. Observou a madeira que guarnecia a cama, e prendia o cortinado ao redor da mesma, e pensou que era bastante forte, para suportar-lhe o peso e servir para o fim que desejava. Escolheu com cuidado a roupa com a qual desejava morrer, e pediu às servas papel e tinta, para poder grafar uma carta de despedida para os seus. Dirigiria mesmo a Dolores, que, mais do que os outros, sabia o que ela sentia e pensava. Ela deveria ser a portadora de seus últimos pensamentos e desejos. Talvez que, somente então, entenderia como ela estava se sentindo, já que não se comovera com seu sofrimento e praticamente lhe pedira para aceitar a corte de Tarik. Lembrou-se, por instantes, das palavras do esposo, durante a viagem na hospedaria, no quarto que lhes havia sido destinado, e achou admirável que ele a houvesse respeitado, apesar do grande amor que jurava sentir por ela, e do direito que tinha de concretizar sua união. Por um momento, sentiu certo remorso, pelo modo como o vinha tratando. Mas foi somente um momento de vacilação. Aquele homem era o causador de seu sofrimento, fizera com que ela o aceitasse por esposo, destruíra seus sonhos com Constantino, não respeitara seus sentimentos, julgara que a podia comprar e obrigara a fazer o que ele quisesse. Não. Ela não recuaria de sua decisão. Revelou que desejava descansar um pouco, para estar bem, durante a recepção que lhe fariam logo mais à noite, e exigiu que elas se retirassem, mesmo sem terem conseguido ainda organizar no quarto todos os seus pertences. Afinal, nada mais lhe importava. Quando os jovens saíram, ela se sentou a uma mesa de anotações, com duas gavetas e escreveu, com letra um pouco trêmula. Querida Dolores, quando leres esta, por certo, eu já não estarei mais entre os vivos. Que você, nossos pais e irmãos, nossa família, por quem me sacrifiquei, saibam que, tendo feito tudo o que me era imposto, posso partir tranquila. Todos estarão bem e, se Deus me perdoar, já que não me deixaram qualquer saída, parto sem culpar ninguém pelo meu ato. Quero que meu esposo possa ser feliz. Diga a Constantino que faço isto também, para cumprir o que lhe prometi um dia, que não seria de nenhum outro homem. Perdoem-me e orem por mim. Lola. Leu o bilhete meio desligada da seriedade do que acabara de transcrever. Não quis mudar nada, nem destruir o que escrevera. Pensou em descansar um pouco e depois realizar o gesto deslocado e infeliz, mas seguiu automaticamente em direção aos seus pertences. Escolheu uma echarpe, cujo tecido lhe pareceu mais encorpado, para suportar-lhe o peso, e amarrou apontado mesmo na trave do cortinado do leito. Na outra beirada fez um laço de forca e o passou em torno do pescoço. Subiu no leito e preparou-se para dar um forte salto, lançando-se no ar, em direção ao solo,
na certeza de que o movimento brusco e decidido haveria de causar-lhe a morte. Nisto, sem que ela percebesse, Tariq entrou no aposento às escuras. Por um momento, pareceu adivinhar o que Lola estaria tramando, porque se lançou rapidamente em direção a ela. Quando ela se lançou no ar e a susteve nos braços fortes. Ela mal se deu conta da presença dele, porque seu gesto decidido lhe causara tanto horror, que desmaiara, sem perceber exatamente o que acontecia. Horrorizado com o que ela pretendia fazer, o jovem desatou o laço e a ponta do lenço e deitou-a delicadamente no acolchoado primoroso, enquanto lágrimas lhe caíam no rosto moreno. Lola, meu amor. O que ias fazer, pobre criança? Mergulhar tua alma nos infernos, somente para se livrar de mim? Sentou-se à cama, e deixou que o pranto tomasse totalmente. Sabia que precisaria tomar cuidado, para que ela não realizasse seu intento. Andou pelo aposento, e encontrou sobre o reposteiro a carta de despedida. Leu seu conteúdo e achou maluco que ela desejasse a ele que fosse feliz, que não culpava. Mas também lhe doeu a afirmação do juramento que fizera ao ex-noivo. Sim, a jovem que escolhera tinha caráter, era arrebatada, sincera e certamente jamais o amaria. Não fizera bem em conseguir o casamento sonhado da forma como conseguira. Mas ele a faria feliz, pelos céus, ele a faria feliz. Apesar de tudo. Deitou-se ao lado dela e acariciou-lhe os cabelos, o rosto. Ela parecia estar desmaiada, porque não reagiu desta vez. Ele deixou-se ficar a contemplá-la embevecido e preocupado. Quando ela acordou, um lindo vestido jazia sobre o leito, e servas vieram para ajudá-la a vestir-se. Ela não conseguia entender. Lembrava-se bem dos detalhes, de tudo. Como amarrar o lenço à madeira, como fizera o laço e o passara pelo pescoço, como se lançara com força ao ar, para se matar. No entanto, estava viva, e o marido não dizia nada, não lhe explicava o que havia ocorrido. Não aguentando mais, dirigiu-lhe a palavra. O que aconteceu? Nada. Ele lhe respondeu mirando-a nos olhos. Deus não quis que você morresse, e me ordenou que a salvasse. Lola fitou-o perplexo e dirigiu o olhar ao local onde deixara sua carta de despedida. Mas ela já não estava lá. Quis perguntar, mas não ousou. Deixou que a vestissem, que a ajaizassem, enquanto ele esperava no reposteiro. Em seguida, deu-lhe o braço e se dirigiram ao imenso salão de festas, onde os convidados a esperavam, com salamaleques e gentilezas. Lola estava profundamente abalada com o que tinha acontecido. Não conseguira realizar seu intento tenebroso. Tariq a tinha salvo e com isto talvez houvesse salvo sua alma do inferno. Ele não aparentava estar abalado com o que havia acontecido. Os servos não demonstravam nenhum desconforto. Era mais do que certo de que ele a salvara, como o afirmara. E falara que Deus, e não Alá, o havia escolhido para salvar. Aquilo mexia com sua maneira de pensar, seu modo rancoroso para com ele. Pelo menos lhe devia a salvação de sua alma. E isto não era pouco, já que ela, com sua escolha, desistira disto. Olhou junto aos convidados, sereno, como se nada houvesse acontecido. Não era possível que o que ela fizera não tivesse mexido com a sua maneira de pensar e agir. Jurava que a amava, mas tivera a prova de que ela preferia morrer a ser sua. Como conseguia aquele domínio, diante do que acontecera? Sem dúvida, seu marido a impactava, mexia com sua determinação. Não podia deixar de admirar seu controle, a maneira elegante como se portava diante de todos, e principalmente diante dela. Afinal, quem era mesmo o homem com quem se casara? Capítulo 9. Uma surpresa inesperada. Os dias foram se sucedendo uns aos outros e Tariq escolheu uma ama, a qual orientou que deveria estar sempre ao pé de sua senhora,
todo o tempo, dedicado e firme. Era uma senhora muito ágil e perspicaz, que parecia conhecer o Mouro, desde que nascera, e tinha por ele uma afeição que surgira através dos anos, e que era uma benção na vida dele. A mãe e os irmãos tentavam se aproximar de Lola, mas ele evitava a influência deles, sempre receoso de que ela voltasse a atentar contra a própria vida. Saía durante o dia, em atenção aos muitos negócios, mas sempre que possível estava presente, e a levava a conhecer os lugares mais belos e aprazíveis da região. Presenteou-a com um cavalo de raça, e um potro que nascera, dando ordens para que atendessem a senhora em tudo o que pedisse. A velha serviçal, de nome Yasmin, a seguia como uma sombra e, apesar de a princípio isto incomodar Lola, a maneira gentil como se portava, fez com que, aos poucos, se sentisse cativada por ela. Tarik, lembrando-se de que a esposa gostava de bordar, providenciou teares e material os mais ricos e coloridos, bem como tecidos desenhados, para que ela pudesse se distrair, durante o dia. Também buscou uma professora que lhe ensinasse sua língua, e sobre seus costumes. Impedia a todo custo que a aborrecessem, e quis saber se desejava tocar algum instrumento, para lhe providenciar professores de música. Parecia sempre estar atento a tudo que a pudesse agradar, mas nunca a procurava, quando estavam a sós em seus aposentos. Era como se respeitasse, finalmente, o desejo dela de jamais ceder aos seus desejos. Isto, de certa forma, fez com que ela passasse a respeitá-lo e a ser grata pelas atenções que lhe dispensava. Um dia, quando tomavam uma refeição a sós, à tarde, ele lhe disse: ao ler sua carta de despedida, percebi que, de todos os membros de sua família, sua irmã Dolores é a que mais lhe causa confiança. Deste modo, escrevi-lhe uma carta, sem contar o ocorrido, convidando-a a passar um tempo em nossa companhia, com o fito de agradar a senhora, para que não se sinta isolada e sozinha, em nossa casa. Lola quis dizer que não fazia questão de irmã, pelo que sentia na forma como ela se conduzira para com ela, mas ficou sem palavras, porque percebeu que o esposo estava, com esta atitude, tentando alegrá-la, de algum modo. Estranhou, contudo, que a vinda da irmã não lhe causasse a felicidade que ele julgara que ela sentiria, e percebeu também que estava se acostumando à nova vida, e que sentia prazer com a presença dele, ao seu lado. Às vezes em que ele não podia estar com ela, sentia sua falta, de um modo indefinido. Ao contrário do que ele imaginara, a vinda de Dolores à sua casa lhe causara uma apreensão, um desagrado, mas não conseguia dizer-lhe, porque nem a si mesma conseguia explicar o que sentia. Seria natural que ficasse feliz com a vinda da irmã, que sempre lhe significara tanto, mas porque se sentia invadida por um desgosto funesto, por quase um pressentimento de mal, com a visita e estadia da irmã. Ele estranhou-lhe os modos, porque julgara que ela ficaria contente com sua surpresa. Por quê? A presença dela não lhe agrada. Ela ficará entre nós pelo tempo que você desejar e permitir, minha querida. Fazia tempo que ele não se referia a ela, com aquelas palavras de afeto e isto a fez corar. Querida, ele dissera e ela sentia que o fizera sem intenção alguma, de forma espontânea, e percebeu o quanto isto agradara. Estranhava as suas reações e as mudanças que sentia dentro de si mesma. Verdade que o atentado contra si mesma havia quebrado algo por dentro, e lhe causara uma mudança significativa. Sentia-se outra pessoa, mais compreensiva, mais frágil e mais flexível. Parecia que a antiga Lola morrera e uma nova Lola nascera em seu lugar. E esta nova Lola não sentia nenhum prazer, nenhum conforto, nenhuma alegria com a vinda de sua irmã, aos seus domínios. Era como se houvesse se esquecido de toda a sua família, das pessoas pelas quais vivera, e pelas quais aceitara consorciar-se. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Estaria com raiva, ressentimento pelos seus, pelo que a haviam obrigado a fazer. Claro que não esquecera Constantino, mas agora,
Em sua mente, ele não movera um dedo para ajudá-la. Não conseguia mais confiar nas pessoas. Porém Tariq era diferente de todos os que ela conhecera. Merecia ser amado. Gostaria de ter se apaixonado por ele, e as coisas poderiam ter sido diferentes. Os modos dele a cativavam. Percebia como os servos o adoravam, como os amigos o procuravam, lhe pediam conselhos, como sua família o apreciava e respeitava suas resoluções. Um dia em que ele brincava com os cães, deu de pensar que até os animais pareciam cativos por ele. O riso alto do rapaz chamou-lhe a atenção. Tinha uma voz bonita e harmoniosa, e seus dentes eram brancos e bem postos. Como não havia notado antes, como ele era bonito e cativante. Seria possível que seu ódio por ele, por havê-la escolhido e feito tudo para se casar com ela, a houvesse cegado. Começou a observar o modo como ele andava, se sentava, como a olhava, como se dirigia a ela ou aos demais, como tratava os animais e os servos, como se conduzia diante daqueles que o tentavam ludibriar, como se brincasse com estes, como se os conhecesse e soubesse conduzir, sem ficar irritando ou magoado com eles, de um modo natural e cheio de sabedoria. Ela se enganara ao julgá-lo mesquinho e pretensioso, autoritário e prepotente. Em suas atitudes ele demonstrava um amadurecimento acima de sua idade. Aliás, nunca se perguntara quantos anos ele tinha. Não era o filho mais velho, nem como ela o caçula. Era um dos filhos do meio, contudo, era o líder da família, até o pai o respeitava, todos ouviam seus argumentos e diretrizes, confiavam nele. Pensando nisto, perguntou-lhe um dia: "Quantos anos você tem?" Ele pousou nela os olhos escuros e sorriu. "Por que deseja saber? O que se passa nesta cabecinha?" "O que andou a lhe referir Yasmin?" "Ela não me contou nada. É muito discreta, você sabe, mas eu fiquei curiosa e quero saber." "Isto é algum segredo?" "De forma alguma. Conto completar no próximo mês 30 anos de vida." "No próximo mês?" Espantou-se ela. "E não disse a ninguém?" "Não vai festejar a data. A vida é um bem precioso, deve ser festejada." Falara aquilo impensadamente, mas ao se ouvir deu-se conta do absurdo de sua afirmação. Não fora ela mesma quem houvera menosprezado a vida, atentando contra a sua. Ele a observava advertido, como se lesse seus pensamentos. "Pois seus desejos são uma ordem para mim, minha senhora. Escolha o que deveremos fazer, para festejar meu aniversário, e tudo se fará segundo sua vontade. Não estou acostumada com seus modos e escolhas. Nem saberia por onde começar." Falou apreensiva. "E por que deveria ser de nosso jeito? Você é a dona de meu solar, você é quem manda nele. Decido o que fazer, e tudo será feito pelas suas ordens. Mas não conheço ninguém, não sei a quem contratar, onde comprar as coisas para os festejos, que alimentação servir, e onde comprar os mesmos pertences, bebidas, enfeites, tudo. Pedirei aos meus irmãos e servos que lhe mostrem tudo, os locais onde adquirir alimento e enfeites, onde contratar músicos, como arranjar as luminárias, enfim, faça uma lista de tudo o que deseja preparar, e deixe o resto conosco." Lola pensou em retrucar, mas pensou que era uma oportunidade de demonstrar que não era uma inepta, sem iniciativa e sem ação, e sentiu que gostaria do desafio e mais, de proporcionar a Tariq uma festa inesquecível, digna dele. E pensar que tudo começara com sua curiosidade de querer saber a idade do esposo. Até se esqueceu da apreensão de saber que Dolores estava a caminho. Tinha um mês para preparar tudo, expedir os convites e decidir o que serviria aos convidados. Estava decidida a causar ao marido uma boa impressão, para que ele ficasse feliz e se orgulhasse dela. Tratou de começar pelos convites,
que ela mesma traçaria à mão. Estava decidida a impressioná-lo positivamente. Afinal, ele não media esforços para agradá-la e ela devia ser, no mínimo, grata. Animada com a festa, pôs-se a trabalhar no dia seguinte, pedindo a Yasmin e aos cunhados orientação para a festa que desejava organizar. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. A festa. Lola mergulhou com disposição na tarefa de organizar uma festa. Foi com Yasmin aos mercados, seguida por servos fiéis, encomendou os arencas, os legumes, as carnes, os vinhos e todos os condimentos necessários à organização dos acepipes. Falara com os cozinheiros e ajudantes, antes de encomendar tudo, informando quantas pessoas seriam convidadas. Com os cunhados conseguiu a lista dos convidados, das pessoas das relações com a família, e tratou de escrever os convites com sua letra bonita e artesanal. Estava aprendendo com sua professora de língua e costumes, a escrever palavras em árabe. O que achava bem difícil, mas também aprendia sobre os usos e costumes da família da qual fazia parte, ainda que isto não a agradasse. Tudo parecia difícil e ela se sentia como se houvesse de repente mudado para outro país, um local fora do ambiente a que estivera acostumada. Conheceu os músicos que haviam tocado em seu casamento e os contratou para a festa que organizava. Encontrou num bazar luminárias exóticas diferentes, que para ela remetia às histórias das Mil e Uma Noites, das coisas que ouvira relatar na infância, ora alegres, ora bizarras. Sem dúvida as flores e as luminárias, mas a música criaria uma atmosfera diferente, maravilhosa mesmo, no cenário doméstico. Também encomendou enfeites que seriam colocados à entrada da mansão e pelo percurso das carruagens que trariam os convidados. Toda a frente da mansão teve um tratamento especial, para demonstrar a satisfação que motivava a festa. Procurou pedir a todos que guardassem segredo com respeito aos detalhes do que estava empreendendo, querendo com isto causar admiração, surpresa mesmo ao aniversariante. Yasmin mantinha, contudo, Tariq a par do que ela estava fazendo, e recebia dele orientação de como auxiliar a jovem nos preparativos, a fim de que ela não apenas ficasse satisfeita, mas também fizesse do evento uma demonstração de sua capacidade e talentos. Queria que ela fosse apreciada pelos seus amigos e familiares, e que isto ficasse para ela também evidente. Não pensava na festa como algo para agradá-lo ou para lembrá-lo, mas sim algo que a fizesse feliz, reconhecida e apreciada por todos. Deste modo, Lola, sem perceber, estava como que fazendo sua estreia como esposa de Tariq naquela festa, e não no dia de sua chegada, com a festa que a recepcionara. Tariq a cativava com seu jeito de ser, sua alegria espontânea, seu respeito por ela, sua dedicação, seu amor. Ele percebia isto e era nesta esperança que alicerçava sua alegria com a festa, e não com tudo que estava sendo preparado. Lola começava a gostar dele, e era este seu maior desejo. Admirava a jovem, seus predicados, sua determinação, o amor que demonstrara pela própria família, até mesmo sua disposição ao que ela considerava um sacrifício, ao se casar com ele, e sempre confiara que um dia ela o haveria de amar, percebendo não apenas as qualidades dele, mas que seria fácil gostar dele, pelo muito que a amava. Quando a escolhera, não saberia definir o porquê desta escolha, de vez que muitas moças se insinuavam para conquistá-lo. O coração tem razões que a razão não entende, isto era uma verdade inconteste, para ele. Poderia ter se apaixonado pelas jovens de suas relações, também descendentes dos antigos invasores da península, falando a mesma língua, incorporados aos mesmos padrões, costumes e religião, mas não. Ao vê-lo ela soube, naquele momento, que ela era a mulher de sua vida, aquela por quem seu coração passaria a pulsar. E, finalmente, ela começava a corresponder aos seus anseios.
Desafiá-la para organizar sua festa de aniversário fora um estratagema. Não sabia como ela reagiria a isto, mas ela parecera não apenas aceitar o desafio, mas abraçar a ideia como algo que lhe dava prazer. Deste modo, Tariq acompanhava até com certa ansiedade os preparativos para a festa, contribuindo, por baixo dos panos, para que tudo saísse da melhor forma possível, impecável, até mesmo deslumbrante, e ele fingiria se surpreender positivamente com a mesma. Os próprios servos e familiares, chamados a participar, abraçaram a alegria dele, contribuindo da melhor forma, para que tudo saísse muito além do que seria esperado. Lola mal se dava conta de como tudo se encaixava tão perfeitamente, assim que lhe surgia alguma ideia de como conduzir as comemorações. Pela primeira vez, durante muito tempo, sentia-se feliz, motivada, cheia de disposição e energia, e mais, com ideias que lhe surgiam de inopino, como se do nada, alguma observação que fazia do marido, alguma coisa que ele referia, alguma escolha que ele expressara, e que antes não lhe havia chamado a atenção. Dir-se-ia que Lola se sentia num céu particular e intransferível, naquela açafama em que se vira mergulhada. Sim, porque quando nos dedicamos a qualquer obra meritória, visando a felicidade de alguém, tudo em nosso corpo se ajusta de uma forma tão harmoniosa e perfeita, que nosso cérebro acende na região temporal um ponto luz, um ponto Deus, segundo as últimas descobertas científicas, e nos sentimos felizes. Lola encontrara finalmente a tão sonhada felicidade. Que ela passasse a agir de forma a não perdê-la de forma alguma. Com a mudança de atitude dela, o ambiente na mansão de Tariq mudou completamente, e todos demonstravam uma alegria natural e deliciosa, que contagiava todos os envolvidos. Ele também demonstrava no semblante um contentamento, que havia desaparecido, desde seu casamento. É sempre assim, em todos os grupos humanos. Basta que uma pessoa seja inserida ou retirada dele, e todos têm que se acomodar àquela nova situação. Basta também uma única pessoa modificar sua atitude, e as demais se contagiam por isto, para melhor ou para pior. Como encontramos grupos equivocados, por não atenderem às normas de um líder, passivo ou ativo, que vê mais além, que pode mostrar-lhes quais as melhores atitudes e escolhas, e o grupo não percebe. Mas este ser que se destaca, seja em grupos familiares, comunitários ou de grandes coletividades, embora sofra muito, com a incompreensão alheia, faz toda a diferença, no momento de sua atuação ou mesmo depois. O cristão é sempre chamado a intervir em todas, repetimos, em todas as circunstâncias, sejam elas individuais, familiares, coletivas, em quaisquer áreas do sentimento, dos modos, do caráter, da ética, da moral, na economia, na política, e ficamos aturdidos quando as pessoas se esquecem disto e prejudicam aqueles que têm disto consciência e procuram intervir, de forma espiritualizada. A maioria acha que quem intervém não é bom, e por isto até hoje os bons têm se sujeitado aos maus. É uma maneira covarde e equivocada de agir, que tem impedido o bem de se expandir e se impor. A esperança de que o mal não vai exercer o seu poder, de que tudo vai mudar, sem que se exija uma mudança, através da ação, tem criado condições de expansão aos maus encarnados e desencarnados em todas as épocas. Isto se constitui no engano, numa falta de responsabilidade, de visão mesmo do papel que devemos exercer em nosso dia a dia, frente a quaisquer problemas que se apresentem. Diante disto, o trabalho dos servos do Cristo tem sido muito difícil, porque a massa aceita a imposição do mal, se deixa levar pelas mentiras, se deixa enganar pela própria escolha. Parece-nos se repetir a cena dantesca, da multidão perante os senhores do Sinédrio e da autoridade de Pilatos, na sua escolha louca e maléfica. Barrabás. Barrabás. E como eles mesmos proclamaram, que o sangue do inocente caia sobre nós e sobre nossos descendentes, até a terceira geração. Pena que não percebam, porque antes deviam agir como a multidão que desejava dilapidar a adúltera,
aquele dentre vós, que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mas, na mansão de Tariq, a festa já começara no momento em que Lola modificara sua atitude antes de aversão e raiva mesmo. E, quando ela mudou, a festa se iniciou para todos os moradores daquela casa. Tariq percebia com aquele seu jeito maduro de discernir, e Lola ainda não entendia bem o porquê de tanta mudança dentro de si mesma. As festas iam chegar e Dolores vinha pelas estradas, disposta, de algum modo, a intervir na vida da irmã, mais uma vez. Sempre fora muito manipuladora, usando sua inteligência, para concretizar os fins a que se propunha, e, na cabeça dela, o Mouro, como ela nomeara o cunhado, de forma preconceituosa a desdourá-lo, não teria a última palavra. Tudo faria para afastar sua irmã dele, para destruí-lo, esquecendo de que fora a principal articuladora daquele casamento, que ela tinha agora por maldito. Finalmente o dia das festas comemorativas do natalício de Tariq chegou, e estava um tempo ensolarado e bonito. Bandeirolas foram estendidas pelo percurso, como se todos devessem saber e comemorar a data. A entrada da propriedade, um caminho de flores e luminárias, que seriam acesas durante a noite, engalanava todo o percurso. As carruagens recebiam à entrada uma bandeira que devia ser colocada no assento do cocheiro, com o brasão da família do aniversariante, e também um brinde de presente, para celebrar a data. Os servos estavam ricamente vestidos e calçados, para a ocasião, e alguns cavalos tinham tido as crinas e rabos enfeitados com fitas entrelaçadas com as cores da família. Lola escolhera para si mesmo um lindo vestido azul, que destacava a sua cútis e beleza, e usava as joias que o marido lhe presenteara. Um diadema coroava a cabeleira basta, enfeitada por cachos e caracóis. Trazia uma linda mantilha tecida por mãos primorosas, a enfeitar-lhe o perfil nobre e gracioso. Mas a felicidade é que lhe emprestava a beleza maior, porque a mulher, quando se sente feliz, torna-se mais bela, irradiando o que lhe vai na alma. Seu desejo era agradar Tariq, surpreende-lo pela primeira vez na vida, já que não fizera senão hostilizá-lo todo o tempo. As paredes da sala foram guarnecidas com tecidos primorosos, e formavam o cenário de uma imensa tenda que tivesse saído do deserto, para abrigar os convidados. Tapetes, almofadas, em cadeiras e sofás confortáveis. Um tablado fora erguido, onde se viam os músicos, que haviam sido contratados e que tocavam e cantavam, usando instrumentos diferentes, e cujo som sublimava o ambiente. Tariq, ao chegar à mansão, ficou agradavelmente surpreso, porém sua expectativa fora superada pela amada esposa. Sem dúvida, a festa por si só já era para ele uma declaração de amor, porém o primor e os detalhes colocados em cada recanto, confirmavam suas mais gratas esperanças. Ao vê-la, a entrada à sua espera e dos convidados que vinham chegando, achou-a mais bela do que nunca, e com uma expressão de felicidade que o comoveu profundamente. Não podia haver no mundo alguém mais apaixonado do que ele, e sentia-se recompensado pelos dissabores que tivera, desde que a escolhera, fosse pela insistente demonstração de desagrado de sua família, fosse pela aversão que ela demonstrara com relação a ele. O olhar de Lola lhe dizia que algo mudara dentro dela. Não estava feliz somente pelo fato de poder demonstrar-lhe sua capacidade em organizar a festa, mas o fazia com algo mais do que dedicação ao desafio. Percebia-se que Lola fizera tudo por amor, um amor que ela mesma ainda não era capaz de identificar e aceitar. Tariq beijou-lhe as mãos, fitando-a nos olhos, demonstrando admiração e amor. Lola enrubesceu, sentindo um prazer que até então não se havia concedido. Tão logo se viu ao seu lado, sem a indiscreta observação dos convidados, perguntou, não contendo a própria ansiedade: Como é, Tariq, a festa está contento? Consegui surpreendê-lo? Muito mais do que isto, minha querida. Não apenas me surpreendeu, mas me fez muito feliz, o mais feliz dos homens,
pelo carinho que me demonstrou, com seu trabalho. Lola, eu te adoro. Ela não esperava tamanha declaração, como resposta. Bastava-lhe saber que ele apreciara o que ela tinha organizado. Mas os músicos tocavam e ele atirou para dançar. Lola se sentia nas nuvens. Como houvera negado a si mesma a felicidade de estar nos braços daquele homem, diante de todos. Ele apreciava tudo o que ela organizara, os convidados demonstravam também apreciar os festejos, e ela se sentia, pela primeira vez em muito tempo, feliz e recompensada. São raros os momentos em que os seres humanos podem, de um modo simbólico, tocar com os dedos os céus, momentos em que se sentem apreciados, valorizados, amados por aqueles que o rodeiam e que lhe importam. Poucas pessoas podem ter tido em algumas ocasiões, este sentimento de felicidade, de reconhecimento, de satisfação, como Lola sentia, naquele momento, como Tariq percebia em seu coração. Tudo conspirara para aquele momento mágico de encontro de duas almas, colocadas em posições tão díspares, em culturas distintas, mas que conseguiam um entendimento que fugia ao comum. A família de Tariq, que fora a princípio contrária à escolha do moço, finalmente se rendia, diante da demonstração de afeto que Lola demonstrara em todo o esforço para que aquele dia, aquela festa fosse coroada de êxito. Eles reconheciam que havia algo entre o casal, que não se podia combater. Os servos, os convidados, os familiares e Lola eram só felicidade. Lola presenteou o esposo com um par de babujas de prata, que ele deveria usar para cavalgar em passeio. As mesmas haviam sido confeccionadas por um artesão dos melhores do local e fora já motivo de comentários na região. Quando chegou o momento do jantar, o cheiro dos pratos antecipou a primorosa escolha dos condimentos e das iguarias. Todos se acomodaram, ao som da música que continuava, e provaram pratos exóticos, deliciosos, acompanhados por refrescos locais e vinhos caros. A noite foi desenrolando seu tapete de estrelas, diante de todos e os nobentes estavam num céu particular. Ele só tinha olhos para ela, e ela o via com os olhos do amor, finalmente. Depois do bolo e das canções festivas, os convidados foram se retirando aos poucos, levando consigo gratas lembranças da memorável comemoração. Os servos recolhiam o que podia se constituir de restos dos acepipes, objetos em desalinho, e os familiares de Tariq vieram cumprimentá-lo com seus presentes, e agradeceram a Lola pela noite primorosa. Perceber que os seres que Tariq amava apreciavam também, causou a Lola uma satisfação íntima sem limites. Quando o último convidado se retirou e o casal ia se recolher, uma carruagem parou diante da porta principal. Era Dolores que chegava de viagem, estranhando as bandeirolas que vira pelo caminho, os enfeites, as luminárias. Um servo anunciou a presença da recém-chegada. Ao contrário do que Tariq esperava, Lola recebeu a irmã com demonstrações de frieza cordial. O quarto dela já estava preparado e ela pediu a um servo que acompanhasse a irmã, alegando cansaço. A Tariq pareceu, então, que a presença de Dolores como que azedara o ânimo da amada, e se recolheram ao aposento que lhes era reservado, quase que imediatamente. Lola foi se despindo dos adornos, da roupa primorosa, do diadema à cabeça, das joias. Tariq a observava, preocupado com a mudança que vira nela. Algo a aborrece, minha querida. Não tenho palavras para lhe agradecer pela linda festa com a qual me brindou. Não tenho como lhe demonstrar o que me vai na alma. No entanto, parece que a chama que via em seu olhar se apagou. Fiz algo que a tivesse aborrecido? Lola o fitou desarmada. Como lhe contar que não estava feliz com a chegada de Dolores? Se ele a fizera vir, com o intuito de agradá-la? Não. Você não fez nada. Se a festa lhe agradou, me dou por feliz também. E, dizendo isto, aproximou-se dele.
estava feliz e preocupada. Ele a abraçou e ela deixou-se ficar em seu abraço reconfortada e protegida. Ele a levou para a cama e a cobriu de beijos. Lola se surpreendeu feliz com as carícias dele, pensando o que estava lhe acontecendo. Onde ficara a aversão, o quase ódio que sentira por Tariq? Sentia-se estranhamente feliz, confortado e queria corresponder àquelas demonstrações de afeto e carinho. Não era apenas porque Tariq merecia seu carinho, ela estava contente por poder corresponder ao afeto dele. Sentia que ele a cativara com seus modos, que o amava, que desejava que ele fosse feliz, e que isso também a fazia feliz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ambos vibravam na mesma sintonia de amor e o contato de seus corpos se fazia de forma natural e agradável, espontânea e carinhosa. Finalmente ambos estavam em sintonia de amor e entendimento. Mediano Lola e Tariq partilhavam do mesmo sentimento e entrega. Lola até esqueceu da presença da irmã em seus domínios. Esqueceu de seu amor antigo por Constantino, de sua revolta, de seu ímpeto para o suicídio, porque naquele momento ela sentia amor pelo seu marido e companheiro, e estava feliz consigo mesma. Tariq percebia que a mulher amada correspondia aos seus desejos, aos seus carinhos, ao seu amor, e isto era o melhor presente de aniversário que poderia desejar. E a mansão mergulhou num clima de harmonia e carinho, como nunca antes havia conhecido. Capítulo 11. Mudanças. No dia seguinte às festas, os servos e familiares perceberam a felicidade de Tariq e de Lola. A jovem estava nas nuvens. Percebia que houvera se enganado, com relação ao homem com o qual se consorciara, e que o houvera julgado mal. Agora sentia que podia ser feliz com ele, realmente percebia que ele a conquistara, que o amava e desejava viver com ele uma vida cheia de dedicação e cumplicidade. Durante o café da manhã, Dolores chegou e cumprimentou-a com um beijo, que não foi correspondido, o que não passou despercebido a Tariq, e ao cunhado estendeu a mão, que lhe beijou cerimonioso. Pena não haver chegado a tempo de compartilhar as festas de seu aniversário, falou ela, de modo a ser agradável. Se eu soubera teria me adiantado nas estradas. Lola não comentou nada e Tariq, educadamente ponderou. Foi uma pena, mesmo, mas sua chegada foi um presente a coroar o dia. Lola pousou nele os olhos cheios de ternura e admiração. Ele devia ter percebido, desde sempre, a aversão que a irmã lhe dedicava, mas, mesmo assim, a fizera vir e era delicado para com ela. A jovem esposa estava decidida a não permitir mais as interferências de Dolores em sua vida, apesar de reconhecer que indiretamente a irmã a fizera ser feliz. Tariq não conseguia entender os modos reservados da esposa, para com a irmã, que ele julgava ela adorava, mas debitou tudo ao cansaço causado pelas festividades e a expansão de afeto que havia deflagrado entre eles. Despediu-se das duas e foi tratar de seus afazeres, enquanto Yasmin as observava a certa distância e atenta a tudo. Parece-me muito feliz em sua nova vida, observou Dolores. E estou. Falou secamente Lola, pousando nela os olhos firmes e decididos, acrescentando. E você não deveria ter vindo. Estou surpresa. Você mudou muito desde a última vez em que estivemos juntas. Por que não deseja a minha presença? O que teme? Temo você e sua influência em minha vida. Quero deixar bem claro que não permitirei suas ingerências em meus assuntos e nos de meu marido. Espero que nossa família tenha ficado bem e que você esteja com eles, fazendo sua parte. Dolores começou a chorar sentidamente, dizendo. Pensei que tivesse entendido e me perdoado, por forçar você ao sacrifício deste casamento, a benefício de nossa família, mas percebo que me odeia. Não posso fazer muito quanto a isto, mas estou aqui, para ajudá-la a se livrar dele, se for este o seu desejo.
De onde estava Yasmin podia perceber que as duas não estavam se entendendo muito bem, embora não conseguisse ouvir o que conversavam. Lola ergueu-se indignada, interrompendo sua alimentação. Já lhe disse e repito, não permitirei sua interferência em meus assuntos e de meu marido. Se insistir nisto, pedirei a ele que a mande imediatamente de volta. Dolores não saía do estupor em que as falas da mana a colocavam. Como podia ser aquilo? Ela temera que a outra viesse a dar cabo da vida, por ser constrangida àquela união, e agora a via como uma fera enfurecida, com a oferta que lhe trazia de ajuda. Não me diga que se apaixonou por este mouro. Você tem noção da distância que existe entre vocês dois? Como pode dizer tanto, Lola? Aquilo era como uma bofetada na cara da jovem nubente, que a olhou, com um brilho enfurecido no olhar. Já lhe disse, Dolores, não se meta em meus assuntos, e não se atreva a querer me influenciar. Sempre fui cordata, um carneirinho nas mãos de vocês, mas eu mudei. Entendeu? Eu mudei para melhor. Não permitirei que me faça infeliz novamente. Se insistir, conhecerá o peso da minha ira. Esteja à vontade. Os servos atenderão em tudo o que necessitar, mas deixa-me em paz. A Yasmin não passou em branco a observação da zanga de sua senhora com relação às falas da irmã, e, mesmo que não fosse por hora relatar quanto vira, ao seu querido Tariq, jurou que ficaria atenta a Dolores, porque seu sentido feminino e de experiência de vida, mostrava o quanto aquele ser podia ser perigoso e pernicioso a todos. Da mesma forma que gostara, desde o início, de Lola, sentir uma prevenção para com Dolores. Nos dias seguintes observou o quanto ela se intrometia, e se informava sobre tudo na moradia e nas adjacências, e sobre a família de Tariq, e também como Lola, fugia de estar com ela, sempre que podia, tratando-a com indiferença e repulsa. Por quê? Perguntava-se, seu menino trouxera aquela víbora para junto deles. Assim que se sentisse segura para falar, conversaria com ele a respeito, embora não tivesse se sentindo com direito a intervir. Mas além de vigiar Lola, por quem passara a nutrir profundo afeto, e em quem confiava, vigiava agora a Dolores, sentindo que ela oferecia perigo à felicidade do casal. E não se enganava. Dolores ruminava planos, que ela considerava bons e certos, visando o que ela identificava como a felicidade da irmã, achando que a obrigara a um casamento terrível, que ela pretendia desfazer. Viera, durante a viagem, pensando em como poderia interferir, e um pensamento doentio passou a rondar sua mente interesseira e vigilante. Para ela, a felicidade de Lola estava com Constantino, e, se possível, tudo faria para reaproximar os dois. Aos poucos, começou a conhecer os arredores, a sair como se fosse a passeio, sem levar a irmã, que nunca aceitava sua companhia, coisa que a fazia pensar que a outra não a perdoava pelo casamento imposto, quando, na verdade, Lola estava feliz com o casamento e não queria que ela atrapalhasse isto. Em conversa com servos e moradores da região, acabou por descobrir o local onde Constantino estava morando, o que fazia, seus hábitos, e planejou cuidadosamente um meio de se aproximar do rapaz, com o fim princípio de fazê-lo, de algum modo, reatar seu amor e seus planos para com Lola. O jovem casal não imaginava o perigo que o rondava, e somente Yasmin percebia e pressentia que nada de bom acabaria por redundar, na presença de Dolores morando junto deles. Por isso combinou com alguns servos amigos para descobrir o que a hóspede estaria fazendo, para onde ia nas suas sortidas, o que fazia. O cocheiro amigo de longa data, apunha a par de tudo quanto podia perceber, ainda que Dolores, muito espertamente, tentasse dissimular os fins de suas sortidas pelas localidades próximas à moradia. Os dias foram se sucedendo, e para Dolores era inacreditável a mudança havida nos modos de sua irmã, principalmente para com ela. Afinal, antes eram amigas, compartilhavam tudo, tinham momentos de alegria, lazer,
camaradagem, e agora parecia que Lola fugia de estar com ela, evitava sua presença, falava pouco, por monossílabos, ou de forma agressiva, sempre na defensiva. Não conseguia saber como, em um tempo pequeno, como ajuizava, Lola pudera ter mudado tanto. E, por mais ladina e inteligente que fosse, não conseguia realmente perceber o porquê da mudança do comportamento da irmã, principalmente para com ela. Nem podia compreender as demonstrações de carinho que percebia entre o casal, já que, na sua maneira de ver, Lola tinha aversão ao marido, como ela também tinha aversão pelo Mouro, como ela o apelidara. Sem perceber o que a irmã tramava às suas costas, Lola descobriu que estava grávida do marido. Aquela descoberta ampliou ainda mais sua alegria. Tão logo teve certeza, informou o marido do que acontecia. A felicidade dele não foi menor. Aquilo sim era algo com o qual ele sonhara a vida toda. Ter um filho ou filha, alguém fruto de seu amor, para ampliar ainda mais sua felicidade. Tariq queria dar uma festa de regozijo, mas ela, temerosa de que pudesse vir a perder a criança, pediu-lhe, por ora, sigilo. Assim eles partilhavam apenas entre os dois, aquele segredo, sem comentar com mais ninguém. Porém, Yasmin logo percebeu o que estava acontecendo e, em silêncio, participava da alegria de ambos, esperando o momento em que isto se tornaria tão visível ou tão evidente, que todos passariam a saber. Capítulo 12. Um filho. A gestação de Lola passou-se num clima de profunda expectativa e alegria. Tariq não cabia em si de contente, e a jovem mãe sabia que finalmente estava concretizando um sonho, que nem chegara a sonhar, de tão lindo que era. Por mais que Dolores tentasse entender quanto se passava, não podia atinar com a frieza e distância com a qual a irmã a tratava, nem como ela podia demonstrar felicidade, depois de tudo que dissera e passara. Dolores começou a tentar encontrar Constantino, num plano que começara a delinear-se em sua mente doentia, e Lola sequer poderia imaginar o que a irmã pensava em fazer, fugindo aos comentários desairosos dela sobre a família de Tariq e também de quaisquer insinuações da mesma com relação ao amor dela por Constantino, no passado. Para Lola, Constantino falhara com ela, quando lhe enviara cartas pedindo socorro, e agora ela se sentia profundamente ligada a Tariq, não apenas pelo filho que levava no ventre, como também porque lhe a cativara definitivamente. Com seus modos e seu amor passava o tempo bordando o enxoval e comprando mimos para recebê-lo e logo estava com o berço finamente montado por um carpinteiro, e moldava um cômodo, que seria futuramente o quarto de dormir do herdeiro do casal. Dolores sugeriu que seus pais viessem visitá-los e, apesar da boa vontade de Tariq, Lola fugiu de tal convite, alegando que a viagem cansaria seus pais e que eles também deviam estar ocupados em ampliar os bens da família e de sua propriedade, após terem saldado as dívidas da mesma. As atitudes de Lola irritavam profundamente a irmã. Afinal, em sua maneira de ver, Tariq era um marido menor, perto de Constantino, era um Mouro, e Lola devia agradecer por ela estar tramando para livrá-lo dele. Ela não aceitava, nem entendia o amor que Lola procurava declarar e demonstrar ao esposo. Aquela mudança para ela era fruto de bruxaria ou de alguma alimentação que era servida à irmã, mas experimentou os pratos e não houve nenhuma modificação em suas atitudes. Entre mentes, Lola criou coragem e pediu a Tariq: "Meu querido, quero lhe pedir algo, encarecidamente. Pode pedir o que quiser e tudo farei para satisfazê-la, meu amor. Precisa de algo? Alguma coisa incomoda?" Falou o esposo solícito. Lola ficou um pouco constrangida, mas, firme na decisão que tomara, falou: "Gostaria que Dolores retornasse à casa de meus pais. Creio que ela está se demorando muito aqui, e eles, por certo, sentem sua falta, já que eu também não estou mais em casa. Sabe como são as pessoas mais idosas." Tariq já havia notado que a presença de Dolores,
Ao contrário do que ele imaginara ao convidá-la, parecia aborrecer sua esposa, causar-lhe tristeza e até mesmo desgosto, constrangimento. Porém o estado adiantado de gestação fez com que ele não fizesse perguntas, ficando apreensivo e a pensar o que ocorria entre as duas. Se você deseja assim, minha querida, farei o que me pede, ainda que me cause muito constrangimento. Não gostaria que Dolores pensasse que me desgosta sua presença, ou que lhe tenho menor apreço. Passou a pensar uma maneira de se desincumbir da promessa feita, sem sequer atinar com os motivos da esposa e os meios de fazer-lhe a vontade, de forma a não ferir a suscetibilidade e os brios da cunhada. Os dias foram se sucedendo e Lola à espera da notícia de que a irmã iria embora, porque ela lhe causava preocupação, constrangimento, tudo como que um pressentimento de que algo muito ruim aconteceria, se ela permanecesse na propriedade. Tarik ainda não achara uma forma elegante de se sair bem na promessa feita. Lola, um dia em que o estavam a sós, o pressionou e lhe disse que tomaria as providências aqueles dias. Realmente percebeu que não podia mais adiar o que prometera. Naqueles dias, ele procurou um momento em que pudesse estar a sós com Dolores, e, com muito jeito ponderou com carinho. Dolores, espero que esteja gostando de sua estadia entre nós. Sim, Tarik. Estou apreciando muito tudo o que venho conhecendo aqui nestas terras. Nunca imaginei tanta diversidade quanto tenho encontrado por aqui. Fico contente com isto. Porém, tenho algo para tratar com a senhorita. Fiquei feliz com sua vinda, mas, ao mesmo tempo, me constrange tê-la afastado dos seus pais, que, por certo sentem a falta de Lola e agora, mas ainda, também a sua. Dolores percebeu que a conversa estava sendo dirigida para um fim que não lhe agradava e tentou mudar de assunto. Recebi estes dias uma carta de meus pais, que foram notificados da chegada do seu herdeiro de Lola, demonstrando o quanto estão felizes com a nova. Tarik percebeu que a cunhada estava tentando interceptar sua argumentação, mas, firme na promessa feita à esposa, continuou. Fico feliz que eles partilhem de nossa alegria, Dolores, porém, eu e Lola estivemos conversando e acreditamos que já temos retido por mais do que o tempo devido você conosco, e que isto é um egoísmo inominável. Achamos que você deva voltar à sua casa, a fim de compensar seus pais da separação que lhes impusemos. Pronto, ele falara da melhor forma possível que lhe ia à mente, porém Dolores não se deu por achada. Sorriu meio sem jeito e respondeu. Tarik, meu querido, me comove sua preocupação com meus pais, porém, quando de lá parti, deixei claro que ficaria aqui pelo tempo que julgasse necessário e agora, mais do que nunca, com a gestação em andamento, creio que Lola vai precisar muito de mim. Jamais me perdoaria de abandoná-la neste momento. Tarik, naquele momento, percebeu quanto sua cunhada era diferente da irmã, como era dissimulada e tendenciosa e chegou a pensar que Lola conhecia melhor Dolores do que ele jamais teria imaginado. Como dizer que Lola queria longe dali, que Lola pedira a ela com insistência que fizesse com que ela fosse embora. Ele não podia, sem faltar com educação devida, declarar o que pensava naquele momento, nem o que o tinha feito falar com tamanha clareza do desejo dele de Lola de que ela fosse embora, retornando à sua casa. Pensou rapidamente e ainda tentou um último recurso. Lola e eu não queremos ser-lhe pesados, neste momento. Pode crer que ela terá toda a assistência necessária e que sua presença preocupa, porque ela também acha que temos distendido muito sua estadia entre nós. Impossível ser mais claro e direto na sua locução, mas Dolores estava disposta a ficar e fez-se lívida, dramatizando. Tarik, por Deus! Vocês não podem me tirar a felicidade de assistir o nascimento de meu sobrinho. Isto é o que mais desejo neste momento, nesta vida. Viajei preocupada com Lola, mas, quando cheguei e vi a festa que ela organizou para você e logo as novas do nascimento do filho de vocês,
Nenhuma outra ideia me tomou, a não ser a de ver o nascimento do filho de vocês. Como pode sequer pensar em me tirar esta alegria?